Eu acho que o lado bom de ficar tirando esses hiatos entre os vídeos aqui é justamente que eu posso começar sempre de um jeito diferente e ninguém faz a mínima ideia do que esperar do que tá por vir, né? Então, justamente por causa disso, hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Eu acabei de conseguir comprar a minha primeira câmera e esse vídeo é mais para testar ela. Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos trocar uma ideia só nós dois? O que que acontece? Eu peguei aqui o vídeo que tava performando melhor no canal, que foi justamente um vídeo que eu falei sobre cloud. E depois de uma conversa que eu tive com um amigo meu próximo, eu resolvi que eu queria aprofundar um pouco mais esse assunto e também foi um tema que foi muito pedido para eu trabalhar de novo aqui no canal. E justamente por causa disso, eu quis abordar um ponto que eu tive nessa conversa com ele, que eu achei que seria bem interessante de trazer aqui para você. E esse ponto é, cara, nunca foi tão acessível, nunca foi tão barato a gente poder usar IA que nem é no dia de hoje. E por que que eu digo isso? Por alguns raciocínios simples que eu vou te apresentar aqui nesse vídeo. Então, se você quer entender exatamente o que eu tô te falando aqui, fica até o final. Eu não vou ficar te enrolando, não vou ficar pedindo pra você deixar curtida, se inscrever aqui. Faz isso se você quiser, mas fica até o final para você pegar a linha de raciocínio inteira. E o primeiro ponto é justamente essa questão de acessibilidade. Se a gente parar para pensar, o cloud, ele é a IA que entrega a melhor solução no mercado hoje. Isso é um fato, não tem como você discutir. Qualquer outra IA, ela realmente fica incompetente do lado do cloud, se é que você me entende. E você pode pegar para fazer seus testes, inclusive, com as outras. Você pode pegar ali o GPT, você pode pegar o Gemini, você pode pegar eu não vou colocar o Grok na conversa, porque o Grok não é muito para trabalho profissional, vamos colocar assim. Quem usa o Grok para trabalho é meio maluco. Ele é mais para atualizar tendência, coisa em tempo real, mas enfim. Se você pegar ela com os concorrentes diretos, que são o Gemini e o GPT, a média de resposta que você vai ter, a qualidade de resposta que você vai ter também com o cloud é muito superior. Realmente é muito melhor e não tem comparação a qualidade de resposta que você vai ter entre elas. E isso cobra um preço, porque é só você parar para pensar. Se você, vamos colocar no seu cenário mesmo que você, eu não sei com que você trabalha porque eu não tô te vendo, mas você, supondo que você seja um prestador de serviço. Se você tem a melhor solução no mercado, se você faz a melhor entrega da tua cidade, da tua região, ou no que quer que seja que você trabalha, você não vai cobrar um preço maior por isso? E não necessariamente a gente está falando do preço final para o consumidor. Às vezes o preço que o cloud cobra é de outras formas, porque uma das reclamações que as pessoas têm muito com relação ao cloud é com relação aos limites de uso. E isso, assim, eu posso ser o maior fanboy do cloud da Anthropic que você vai conhecer na sua vida. Eu não passo pano para esse tipo de coisa. Eu comecei no plano Pro, eu fiquei acho que alguns meses nele e não demorou muito, eu já me vi forçado a ter que migrar para o Max, porque toda a minha operação como copywriter, né? Toda a minha operação eu usava muito, eu tinha um uso muito, assim, eu era muito hard user mesmo do cloud. E não demorou muito, eu tive que migrar para o plano Max de 5x para ter limites mais generosos e ter acesso ao Opus, né? Que o grande Chan, o grande AUE todo do cloud, ele realmente se encontra no Opus. Liv, eu acho que teu lanche chegou. Tem um motoboy buzinando aqui na frente. Iriri. Enfim, como eu estava falando antes do motoboy vir aqui cagar o vídeo inteiro, é, a questão do Opus, ele realmente é o grande tchan do cloud, assim, é o motor principal, é o modelo do cloud que você vai usar para obter as melhores respostas possíveis que você pode imaginar com uma IA hoje em dia, basicamente. E o problema é que no plano Pro, eu costumo falar bastante que o plano Pro ele é um trial pago, basicamente, porque é só um gostinho ali do que você pode ter com o cloud, mas não cria expectativa de que você vai conseguir usar ele muito, porque mais e mais, cada vez que o tempo vai passando, a Anthropic vai reduzindo cada vez mais os limites, e hoje em dia você não consegue usar nem o Sonnet direito, que é o intermediário, né? E o Haiku é horrível. O modelo mais simples deles é horrível. Não serve nem para fazer o básico. Então, assim, quando você começa a usar o Opus, você cria esse hábito e você realmente vê como o cloud é um diferencial, você entende o porquê que a Anthropic pode fazer o que ela faz, que é ter limites tão baixos, ter uma política de tão pouco uso e mesmo assim ter tantos usuários, porque a qualidade de trabalho que ela entrega realmente é muito superior às outras. E onde que eu tô querendo chegar nesse ponto todo? É simples. Se a gente parar pra pensar, o GPT, ele veio lá no começo de 2000, no começo não, no meio pro final de 2023. A gente teve acesso às primeiras versões públicas do ChatGPT. E naquela época ele não conseguia fazer nem o básico direito, vamos falar assim.
Cara, são 3 anos. Basicamente se passaram 3 anos e olha o que a IA já consegue fazer hoje em dia. Então a curva exponencial de evolução que a IA tem nesse curto período de tempo é um raciocínio simples que a gente pode fazer aqui. Se ela evoluiu tanto nesses últimos 3 anos, o quanto mais ela pode evoluir nos próximos 3 e nos próximos 6? Só que a tendência é que isso cada vez vá ficando mais caro, que é justamente o que está acontecendo agora. Quanto mais o tempo vai passando, menores são os limites de uso e mais caros são os planos. Hoje eu, por exemplo, eu migrei do plano de 5 vezes do Cloud, 5x, e hoje eu estou no de 20x. E isso justamente porque vai restringindo o limite de uso, vai tirando o limite de uso do usuário. Quem realmente usa para trabalho, quem realmente... Eu não quero usar essa palavra porque eu não acho que esse é o ponto, né? Mas vamos colocá-la aqui só para ter uma ilustração melhor. Quem depende da ferramenta para poder trabalhar realmente fica numa sinuca de bico, tem que pagar. Então, assim, ou você tem o dinheiro para pagar, ou você não usa. O raciocínio é tão simples quanto esse. E foi aí que eu me vi forçado a sair de um plano que no começo eu pagava R$ 100 por mês e hoje eu pago na média ali R$ 1.200 por mês só com uma ferramenta de IA, porque a minha operação roda com base nela. Então, é uma situação assim que não tem uma perspectiva de melhora, não tem uma perspectiva de barateamento desse tipo de coisa, não tem uma perspectiva de flexibilização de limite de uso dos planos. Na verdade, tudo tende a indicar pra gente que é justamente o contrário. Com o passar do tempo, quanto mais as coisas vão acontecendo e o tempo vai passando, os limites vão ser cada vez menores, os planos vão ser cada vez mais caros, e eu não duvido nada que daqui a pouco vai ter um plano. Por exemplo, os planos hoje, tanto do GPT quanto do Cloud, são de 100 e $200. O GPT não tem plano de $100, mas ele já tem o Pro, que é $200. Eu não duvido nada que em pouquíssimo tempo vai começar a aparecer plano de $1.000, que vai dar na conversão ali uns 5 para 6 mil reais, né? Convertendo direto, fora contar IOF, spread, essas coisas. Mas assim, eu não duvido muito que isso vai começar a acontecer em breve, a gente ter planos maiores para você ter, na verdade, o limite de uso que você tinha antigamente. Então, por exemplo, eu migrei para o plano de 20x porque o plano de 5x simplesmente foi molestado, o limite dele, não fazia o mesmo que eu fazia, tipo, em questão de um mês para o outro, ele foi reduzido drasticamente para eu ter o limite de uso que eu tinha no plano de 5x, eu tive que ir pro de 20, e hoje o limite que eu tenho no de 20x é o que eu tinha antigamente no de 5x. Eu acho que ficou um pouco confuso, mas eu acho que se você forçar um pouquinho a cabeça aí, você consegue entender. Então, justamente por esse tipo de coisa, quanto mais passa o tempo, mais as coisas vão encarecendo. E por isso que eu falo, hoje a gente pode não estar na Golden Age, né? Na era de ouro da IA a ponto de automação, de raciocínio, de AI, mas a gente está no momento que é mais acessível da história da inteligência artificial ter acesso a essas ferramentas, a esses modelos e a essa geração toda que ela consegue fazer. Porque, que nem eu expliquei várias vezes aqui durante esse vídeo, a tendência é que tudo fique mais caro. E por que está tendo esse encarecimento? Porque a gente literalmente está vendo uma bolha se formar. E eu acredito muito quando as pessoas falam nesse termo de bolha da IA. Porque no final das contas é tudo especulativo. Entende? Empresas como a OpenAI, elas não dão lucro. E eu vou chegar nesse ponto porque a Anthropic é tão sacana assim também, por causa desse ponto, que é o segundo ponto que eu vou tratar aqui, né? Mas a Anthropic não. A OpenAI, que é a empresa por trás do ChatGPT, ela não dá lucro. Ela é um ralo de dinheiro. Os investidores vão lá, colocam caminhões e bilhões de dólares todo ano para poder sustentar aquela operação. E ela simplesmente não dá lucro, ela não se paga, porque IA generativa é muito caro, exige muito processamento, exige muita energia, existe muito recurso para isso acontecer. Então, se você pega empresas como a Anthropic, por exemplo, que são de ex-funcionários da OpenAI que saíram e resolveram criar a própria inteligência artificial ali. Por que eu acho que a Anthropic, de certa forma, está certa com a precificação que ela cobra? Além de ser a melhor solução no mercado, né, eles ainda têm a questão de que eles não têm o funding, né, que a OpenAI tem. Até que está tendo mais agora, tem muitas empresas que estão começando a investir, estão fechando muitos contratos relevantes, mas a premissa do começo da Anthropic não era a mesma da OpenAI. Eles não tinham à disposição os mesmos recursos que a OpenAI tinha. Não tinha alguém para ficar pagando a conta enquanto você tá tacando dinheiro na fogueira, entendeu? Não tinha isso. Então, eles foram forçados a começar a dar lucro. Então, e qual foi a forma que a Anthropic encontrou de fazer isso? Cara, corta limite para forçar as pessoas a assinarem os planos mais caros.
e assim ter algum lucro. E eu não estou falando que a base que sustenta a Anthropic é o consumidor final, é eu, você, o B2C, né? O consumidor médio, assim, o cidadão comum, o civil. Não, são as empresas, os acordos governamentais e o cloud corporativo, vamos falar assim, né? Porque é o Enterprise, que é um plano que, por exemplo, para você contratar, eu até quando eu fui migrar para o plano Max, eu cogitei a possibilidade de ir para o Cloud Enterprise, e aí eu descobri que para você contratar o Cloud Enterprise você precisa de pelo menos 50 assets, ou seja, você tem que pagar 50 assinaturas no mínimo para poder contratar o plano Enterprise do Cloud. Então quem paga a conta da Anthropic, no final das contas, são essas pessoas. São as pessoas das empresas e são os acordos governamentais e militares que eles fazem. Isso que dá dinheiro para eles de verdade. A gente ter acesso a esse tipo de ferramenta, cara, não passa de assim um privilégio, vamos falar a verdade, que isso seja disponibilizado para pessoas comuns que nem nós. Porque, e ainda a gente pega as versões que são mais capadas, né, mais limitadas, porque tem diferença entre esses planos. O cloud da Enterprise, do uso governamental, ele tem uma janela de contexto muito maior. O Cloud tem uma janela de contexto ridícula, que tem suas vantagens, mas, por exemplo, o Gemini, o Gemini, né, ele já tem janela de contexto de 1 milhão de tokens. Isso é muita coisa. Isso é, assim, livros e livros e livros e livros e livros de janela de contexto, como comparativo, né. O Cloud, ele tem uma janela de contexto de 256 mil tokens. E o que acontece? Quando você estoura essa janela, ele encerra a conversa. Isso tem seus prós e seus contras. Seus contras, você perde todo o histórico daquela conversa. Basicamente, você tem que começar um chat do zero e configurar tudo de novo. Seus prós, ele não alucina. Porque diferente de outros modelos, como o ChatGPT e o Gemini, que quando a janela de contexto é estourada, ele continua a conversa, ele meio que zera a janela de contexto e ele começa a alucinar e ficar maluco, o Cloud, ele simplesmente fala que você bateu o limite daquela conversa e manda você começar uma nova. Você tem respostas muito mais assertivas ao preço de que, quando você bate aquela janela de contexto, você tem que começar um chat todo do zero e configurar tudo de novo. Existem formas para você lidar com isso, né? Mas em base seria essa a diferença. Agora, no plano Enterprise, o Cloud ele já tem um limite muito maior. No plano Enterprise, o Cloud tem um limite de 1 milhão de tokens, entendeu? Ele consegue ter o limite de contexto de 1 milhão de tokens. Então, é basicamente aquele raciocínio de pra quem paga mais, tem mais. E, assim, princípio de livre mercado, né, cara? Você vai falar que a empresa tá errada? Não. Você, no lugar da Anthropic, faria diferente? Claro que não. Porque é justamente é um benefício a ser vendido. Eu sou muito daquela teoria de que faz quem quer. Ou seja, assina quem quer. Você tem o plano X à sua disposição e você tem limitações que não te impedem de poder assinar o plano Y. Então, o que você tem à sua disposição é o X. Não adianta você ficar puto porque o Y tem mais vantagem, sendo que o Y tá pagando 50 assinaturas no mínimo e você tá pagando uma. Como é que você vai ficar puto com relação a isso? Por mais que a gente queira que fosse igual para todo mundo, né? Mas é uma questão de priorização, porque que nem eu te falei, o processamento de IA, ele realmente exige muita coisa, muita. E não é à toa que as bolhas que estão acontecendo justamente por conta da inteligência artificial. O exemplo mais recente que a gente viu foi com relação à memória. Tanto memória RAM quanto memória de armazenamento, né? A memória RAM, ela simplesmente explodiu de preço depois que a Micron, a empresa que é a principal fabricante de memória RAM do mundo, anunciou ao público que ela ia focar a produção de chips de memória RAM exclusivamente para empresas de inteligência artificial nos próximos anos. Isso fez o preço das memórias triplicar da noite para o dia. Simplesmente. Sem avisos prévios, sem choro, entendeu? Né? Basicamente sem choro e não grita. As memórias simplesmente triplicaram de preço. E isso tudo para você ver como é que uma coisa, assim, isso tudo para você ver simplesmente como é que é um assunto que tem tanto controle de mercado. Porque uma simples decisão de uma empresa dessas abalou tudo, ao ponto de que a gente praticamente voltou 10 anos no tempo. Vai ter lançamento em 2026 de computador, não estou falando de telefone, de computador com 8 GB de RAM.
que era uma coisa que até ano passado era impensável, todo mundo falava, 8 GB não, o mercado, isso aí já morreu, a partir desse ano é no mínimo 16, o Windows precisa de no mínimo 16, o Mac não, mas é bom ter, né, no mínimo 16 GB de RAM, num notebook, num desktop, no que quer que seja, falou de computador, é no mínimo 16 GB de RAM. Esse ano já tem modelo sendo projetado com 8 GB de RAM por causa dessa alta nos preços da memória RAM, e o que não for reduzido a capacidade, vai aumentar de preço, porque a empresa vai repassar esse custo. E isso também foi refletido na questão de armazenamento interno. SSD ficou mais caro, HD não tanto, mas deu uma subida de preço também. Cartão de memória explodiu de preço. Eu tô falando isso porque eu tô pesquisando isso em tempo real. Cara, para comprar cartão de memória para essa câmera que eu tô aqui agora, eu comprei uma FX30, velho. Bizarro o preço que é um cartão de memória para uma câmera dessas. É assim, e coisa de que da última vez que eu tinha visto para comprar, quando eu fiz orçamento, não tava esse preço todo. Dobrou o preço das coisas simplesmente da noite pro dia. Porque as empresas, que são as principais produtoras, simplesmente resolveram que elas vão focar nas empresas de inteligência artificial para suprir essa demanda que elas estão necessitando de mais processamento, mais capacidade, mais operacional. E isso tudo influencia no nosso mercado diretamente. Então, assim, a gente viu o encarecimento dos serviços de inteligência artificial acontecerem na nossa frente em tempo real. A gente está vendo outros setores sendo afetados pelo encarecimento do processamento que a inteligência artificial exige. Você realmente acha que as coisas vão melhorar daqui para frente? Você acha que está ruim hoje? Eu sinto muito te informar que não há perspectiva nenhuma de que as coisas se normalizem e voltem a baratear ou serem como eram antes. A tendência, na verdade, é que cada vez fique mais escasso, fique mais caro, os limites de uso sejam mais reduzidos, mesmo com todo o contexto mundial que é feito em cima disso. Ah, mas quantas pessoas usam para trabalhar, quantos mercados dependem de inteligência artificial? Eles sabem, e eles veem isso como dependência. É justamente por isso que eles fazem o que fazem, fazem como querem, na hora que querem, quando querem, do jeito que querem. Entende? Porque você vai fazer o quê? Quantas pessoas hoje, eu tô dando um exemplo próprio até, quantas pessoas hoje não têm a inteligência artificial como uma parte fundamental da operação? Literalmente dependem de inteligência artificial para poder tocar a operação delas. Eu, por exemplo, eu toco uma operação de 5 pessoas sozinho, praticamente. Trabalho que levaria para 5 copywriters plenos fazerem, ou 2, 3 seniors, né? Eu consigo fazer sozinho hoje com auxílio de inteligência artificial. Se não fosse pela inteligência artificial, eu conseguiria fazer isso? Dificilmente, para não falar não, sendo bem sincero. Então, assim, as empresas sabem hoje em dia que a gente tem essa dependência em cima delas e justamente por isso elas fazem o que elas querem, na hora que elas querem, como elas querem. A gente vai fazer o quê? Vai falar, não, vai voltar para como era antes de 2023? Não tem mais espaço para isso, entende? É aquele conceito de que ou você aprende e se adequa a usar a inteligência artificial ou você simplesmente vai ser apagado, esquecido no mercado e vai ficar para trás de quem usa. Eu não acredito nessa conversa de que a inteligência artificial ela vai substituir você, ela vai te deixar obsoleto. Cara, vai se você não aprender a lidar com ela. Se você não aprender a operar ela da forma correta, você vai ficar para trás de quem sabe fazer isso, entende? É uma habilidade que você tem que desenvolver. Não é que o cloud vai te substituir. Não vai. Mas você vai ser substituído por alguém que sabe fazer o que você faz usando o cloud também, como auxílio. Entendeu? Então, é muito mais por esse raciocínio. E quem começa agora é aquele velho ditado, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Quanto mais cedo você começar a aprender, começar a se desenvolver, começar a produzir, começar a fazer as coisas, melhor. Eu, quando entrei no cloud, cara, não tinha nem vídeo em português direito, quando eu comecei a usar o cloud. Não tinha nem vídeo em português direito sobre a IA. E olhando hoje esse boom que deu, que tá todo mundo falando disso, prometendo, meu Deus, como se fosse a coisa mais revolucionária do mundo. E eu vou falar a verdade que é um pouquinho sim. Mas assim, eu tive um choque até, que eu saí, assim, tava numa roda de amigos ali, e um amigo meu que não tem nada a ver com marketing digital, com tecnologia nem nada, ele simplesmente falou que ele tava usando o co-work do cloud para construir um sistema para o escritório de advocacia dele, ele tava conseguindo fazer isso sozinho. Em que mundo, alguns anos atrás, isso, assim, a gente podia pensar que um advogado que não tem contato nenhum com esse tipo de coisa ia conseguir construir um sistema para o escritório dele funcional sozinho, somente com o auxílio da ferramenta, entendeu?
Então, justamente por entregar a melhor solução de mercado, eles têm direito a cobrar o preço mais alto do mercado. E se eles não cobram o preço mais alto do mercado, eles têm os limites mais escrotos do mercado, vamos falar assim. Porque te força a ir fazendo upgrade de plano em plano. Então, quais que são os planos? O gratuito, que é literalmente, cara, um teste de 3 prompts, é isso que você vai ter. Você vai ter 3 prompts ali que você pode jogar para testar alguma coisa só para ver se funciona. Aí você tem o trial pago, né, que é o plano Pro, que na verdade é um trial que você paga para poder testar. Depois você tem o primeiro plano, que é o Cloud oficial, né? Que é o Max de 5 vezes, que é R$ 550 por mês. Nesse plano aí você vai ter acesso a poder usar o Sonnet bem ali, com os limites mais generosos e tudo mais. Eu acho muito difícil você conseguir bater os limites de uso do Max 5x se você estiver usando só o Sonnet, por mais que o Sonnet ele tenha um limite próprio, né? Mas mesclando ele e o Opus ali, eu acho bem difícil você conseguir bater esses limites se você não for um heavy user mesmo, assim, que nem eu. E aí você tem o plano 20x, né? Que é o de 1.100 por mês, mais imposto, IOF, essas coisas, vai lá pra casa dos 1.200. Esse é o plano, esse é o cloud de verdade. É ali que você vai ter acesso ao cowork, é ali que você vai poder ficar mandando mensagem o dia inteiro, sem precisar se preocupar com o limite, que não vai estourar e não vai acabar, que você vai conseguir usar todos os dias, o tempo inteiro, como você quiser. E, obviamente, todos esses comentários que eu tô fazendo, não estou falando de cloud para programação. Eu não sou programador, até como eu brinco, né? Eu não sou garoto de programa. Eu não mexo com código e eu sei que se você usa o Cloud Code ou mexe com código, ou bota ele para programar, o plano de 20x também não é nada. Aí você vai para outro plano do cloud que é cobrado literalmente por token que você usa e é outra conversa que eu já não entendo porque não é a minha área, não é o que eu mexo, não é o que eu uso. Eu tô falando aqui de quem usa como IA generativa para criação de conteúdo, para escrita, para brainstorming, para planejamento, para execução, para estratégia. Nesse quesito aí, o plano de 20x ele realmente é o cloud de verdade. É ali que você vai ter acesso à ferramenta, você vai poder usar de forma mais generosa. E eu não duvido nada que conforme as reduções de limite forem vindo, conforme o tempo for passando, ele realmente vai ficar mais escasso e daqui a pouco, quem sabe, a gente tem um plano de 100x, né, que vai custar $1.000 aí por mês e você vai ter os limites do que hoje você teria um 20x. Então, assim, tudo depende, entendeu? Obviamente, a gente está falando de um assunto totalmente especulativo, são só alguns pensamentos que eu tenho sobre o tema e a visão que eu tenho de mercado com base no conhecimento que eu adquiri nos últimos anos e no meu uso diário da ferramenta, mas eu acredito realmente que esse é o caminho que a gente está trilhando. E é por isso que eu acho que quem reclama que hoje é ruim de usar a inteligência artificial, que hoje está muito caro você usar a inteligência artificial, cara, você não tem muita noção do que você está falando assim. Porque, pela média de mercado, é o melhor momento, entendeu? A gente está vivendo agora o melhor momento, não tem perspectiva de que vá melhorar. Então, aproveita. Esse é o ponto. Aproveita enquanto ainda tá bom, porque daqui pra frente só vai piorar. Essa é a leitura que eu faço, né? Eu posso estar completamente errado, mas assim, é difícil. E eu não tô sendo prepotente ou arrogante da minha parte. É só você pegar as últimas notícias que têm saído de inteligência artificial nos últimos dias, semanas e meses, que você vai ver que, no fundo, esse argumento todo que eu tô te trazendo aqui, ele tem um pouquinho de razão e fundamentação. Porque é basicamente a leitura que dá para ser feita, entendeu? A Anthropic está fechando mais acordos e mais acordos. Esses acordos sempre são governamentais ou com empresas e restringindo cada vez os limites de uso. E você vê movimentações muito parecidas com a OpenAI, com o ChatGPT, com a Google e com o Gemini. Então, assim, aí você pega empresas que são dedicadas para fazer componentes de hardware. A NVIDIA se tornou a empresa mais valiosa do mundo por causa de IA, porque ela fabrica o hardware que faz a IA fazer todo esse processamento de dados. A NVIDIA superou a Apple e Google juntas. Então, assim, é bem complicado você querer teimar com esse tipo de coisa. E isso não é uma opinião que eu trago aqui de forma não embasada. Eu estudo muito sobre esse tema, eu leio muito sobre esse assunto, realmente é algo do meu genuíno interesse, que eu gosto de ficar acompanhando, eu gosto de ficar vendo, ainda não tive essa fadiga de IA, que nem eu vi algumas pessoas comentando já. E eu não tô aqui nesse vídeo também pra ficar te fazendo terrorismo psicológico, falar que tudo vai ser uma desgraça daqui pra frente, que nada vai prestar e que, ai, tadinho da gente, que não vai mais conseguir usar IA direito. Não. É só uma reflexão que eu queria te trazer nesse vídeo, de que vamos usar agora, vamos aproveitar agora e, assim, se você pegar agora
Entender como você pode usar isso no seu trabalho, na sua criação, na sua produção, no que quer que seja, para aumentar os seus ganhos e fazer mais dinheiro usando as ferramentas que você paga para fazer mais dinheiro, talvez se você realmente focar nisso, quando elas aumentarem o preço, fazer mais, você já vai estar fazendo mais dinheiro. Então, pagar o plano mais caro não ia ser um problema. Se o Cloud lançasse um plano de $1.000 hoje, eu assinaria. De verdade, eu assinaria, porque pra mim valeria a pena, independente do preço que custasse. O que ele entrega pra mim tem muito mais valor do que $1.000 por mês, entendeu? Pra uma operação que eu toco. Então, assim, é você realmente olhar e ver como isso se encaixa pra você, ver o cenário atual que a gente tá, aproveitar a oportunidade que você tem na mão hoje e com essa oportunidade você construir o seu caminho para se blindar do futuro caso as coisas venham a mudar ou encarecer ou os limites diminuírem e você tiver que fazer um upgrade de plano, entendeu? Essa é a reflexão que eu queria trazer pra você, mas obviamente eu falei demais aqui nesse vídeo e eu queria saber muito o que você pensa sobre isso, né? Então eu vou pedir para você deixar o seu comentário aqui embaixo, me dando a sua opinião, falando o que você achou desse vídeo. Espero que você tenha gostado bastante. Esse foi um retorno meio esquisito aqui pro canal, né? Eu entendo. Mas eu queria muito falar sobre isso com você e ouvir o que você tem a dizer sobre isso tudo que eu te trouxe, tá? Então é uma continuação do vídeo anterior. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Valeu, falou e até a próxima.